Hello. Pessoal, vai dando feedback pra mim de imagem e som, por favor. Todo mundo que for entrando. Vamos lá. Tá top. Maravilha. Tô esperando a Bel entrar, que aí eu vou tentar chamar ela. Tá top? Valeu, paz! Vamos lá. Certo? Pronto? Oi? Pronta? Tá me Oi? ouvindo? Sem travar? Mudei de fone, tirei o Wi-Fi, tiramos tudo aqui. Hã? Meu Eu Deus! acho que agora deu. Tá fluindo? Hum. Obrigado, Senhor! Gratidão! 8h40, só 40 minutos de É, com- superação e a nossa live é sobre superação. Yes! Ah, Agora positividade no inverteu, último. amigo. É, Agora inverteu. inverteu, né? Ufa, que alívio! Nossa, saiu Que um peso. alívio! É, Gente, 60 lives e nunca aconteceu isso. meu Sempre tem Deus, a primeira vez, né? sempre tem. E a Que gente superou, prazer hein? encontrar com você. Tô muito feliz de encontrar você. Acho que era muita ansiedade, a gente estava muito Foi muito. pilhado. Essa live ia fazer um sucesso danado. E aí, ó, mas já deu tudo Exatamente. certo. Olha que Graças a Deus. maravilha. Pronto. Mas eu. Agora, como é É. sua, você fala agora. Não, menina. Eu sou. Gente, só para esclarecer aqui pro pessoal que tá entrando agora, que tá acompanhando. Seguinte, eu sou convidado da Isa, mas devido a vários problemas técnicos aqui, a gente fez um ajuste, que a gente não para no primeiro desafio, no primeiro obstáculo. Não. A gente foi além e cá estamos nós aqui conversando com vocês. Então, Isa, pode começar a sua live do começo, tranquilo, tá? Na paz. Boa noite para quem conseguiu e insistiu junto conosco para estar aqui nessa live. Boa noite, sexta-feira, 8h40 da noite. Estamos desde as 8 horas aqui. Derrubaram a gente, mas a gente mostrou que a gente é coach. Coach não. Uau! Ninguém que derruba coach não é derrubado assim, não. É isso. Não, Né? coach não. Coach não. Eu sou Isabel Bossi e eu trabalho, gente, com positividade. Então eu não podia desistir. A gente ia ficar aqui até amanhã cedo, mas essa live ia acontecer. Né? Nem que ficasse Ai, só nós dois e a gente ia colocar depois aqui no Instagram, lá no YouTube. Mas a gente ia fazer essa live porque a gente está esperando isso já faz um tempão. Aliás, eu sim, acho sim, que sim. isso aí já faz desde o ano passado, Sim, isso é verdade. Desde o ano passado que quando a gente eu começou a entrei conversar. numa live da Dani, e aí a Dani falou: convida o Lázaro, eu convido, mas a minha lista de gente para conversar é um negócio assim absurdo, de Você vê, delícia, né? de um monte de gente, né? E aí, mas eu acredito que tudo tem a hora certa, porque esse Exato. assunto tinha que vir agora com você. Né? Se a Isso gente é conversasse verdade. lá atrás, não ia ser o assunto que a gente está falando agora. Né? Isso. A, eu digo que ser positivo não significa que a gente não tem pensamentos negativos. Isso é A gente só verdade. tem que. O pensamento negativo é que não pode comandar a vida da gente, porque a gente tem caminhos, a gente tem outros objetivos. Aprende a respirar melhor, oxigena aí o cérebro e aí vê outros caminhos, né? Outras jornadas, né? A vida não para nunca. A gente tem mil oportunidades para seguir. E assim, eu comecei, já vai fazer um ano que eu estou fazendo live, porque eu comecei em maio do ano passado, Sim. falando da pandemia. E eu falei de maio a setembro, outubro, mais ou menos, sobre como as pessoas estavam enfrentando a pandemia. Então, eu trouxe gente das mais diversas
profissões e tal, e a gente conversou. No final do ano, o Lázaro tá cansado de falar de pandemia. Aí eu Eu mudei. imagino. Eu fui falar de aventura, de gente que passeou, gente que fez caminho de Santiago, tem gente que atravessou os Estados Unidos Caramba. de bicicleta, né? Uau. Em novembro, eu acho que foi o mês do câncer de mama, eu consegui conversar com uma pessoa que é sobrevivente do câncer de mama. Tem uma história linda, maravilhosa, Caramba. né? Elas são elas coisam num barco, elas são remadoras, é um Uau. grupo de remadoras que a fisioterapia é o remo, né? E é um grupo. Até eu Sim. falei, eu quero remar. Ela falou, você não pode, é só quem teve o câncer, né? Então, assim, deu Uau. uma aula pra gente, lindo, maravilhoso. Sim. Sim. Dezembro a gente falou sobre gratidão, eu fiz 2 ou 3 lives sobre gratidão, e aí falei, não quero mais fazer live, vou parar de fazer live que eu cansei. Ó, Aí eu rebeldia. dei, rebeldia. Aí em janeiro eu saí de férias, né, tal. Sim, por favor, ninguém Fevereiro, te aí ferra. março, aí março o povo começou de novo, escuta, mas você não, como é que é isso? Você parou? Não, você não pode parar, porque não sei o quê. E aí começou, e aí eu engatei umas lives, Sim. peguei uma turma que eu tinha o ano passado, não tinha Uhum. conseguido, que estava na lista, falei, então vou reativar essa lista. Comecei a Pronto. convidar as pessoas toparam, né? E Sim. aí, agora, este mês de maio, hoje é a primeira do mês de maio, não Sim. é sobre o mesmo assunto. Geralmente eu tenho feito um assunto só e conversado com Hum, pessoas diferentes. certo. Neste mês de maio, são 4 assuntos, né? Mas Uau. Hum. antes de chegar aí, eu queria contar para quem está nos assistindo que eu conheci o Lázaro numa imersão que a gente fez na Sociedade Brasileira de Coaching em 2016. E Sim. eu ganhei um curso porque eu coloquei a mão no ombro dele e falei, esse cara vai me dar sorte. E eu ganhei um curso lá. E E a foi gente mesmo. sentava lá no fundão. A gente Uhum. sentava, eu, ele, a Dani, tem mais gente. A gente sentava lá no fundão, Fundão venceu. ficava lá desafiando a Liamar, né? A gente meio que Sim. desafiava, será que isso é isso mesmo? Né? E agora eu sou fã dela, assisto as Sim. lives dela, ela faz live de meditação, sigo ela. Sim. Depois que eu fiz isso, eu passei o ano de 2017, 18, atendi muita gente, os processos, só que eu achava que estava faltando alguma coisa, Lázaro. Tinha alguma coisa Entendi. que ainda não foi. Aí o que eu fiz? Eu fiz um curso de pós-graduação em coaching, Uau. mediação de conflitos e comunicação Caramba. efetiva. Que 1 ano e legal. meio eu fiz um curso muito legal. E isso, ele deu uma outra base filosófica para o coaching. Eu comecei a enxergar o coaching de uma outra maneira. Um E outro ele foi muito prisma. legal. Sim. Uma outra visão dele. Foi muito legal. E nesse curso eu conheci várias pessoas, né? Sim. E aí o ano passado eu encontrei com uma dessas pessoas, minhas amigas de pós-graduação, e elas trabalham com justiça restaurativa e círculo de conversa. Eu fiz o curso também. Caramba. Porque eu acho que tudo conversa, né? Tudo Quanto conversa. mais competência você tiver, mais você vai. Nesse Sim. ano de 2019, eu Hum. fui convidada por uma editora para escrever sobre mindset. E eu publiquei um capítulo nesse livro aqui, Ah, que Mude Seu excelente! Mindset. Parabéns! Meu, né? Uau! Tô indo com Conquista! tudo. Né? E É, aí, tô assim nessa vibe. Aí precisei sim. voltar um pouco agora para minha. Você sabe que eu sou personal organizer. Aí fala, o Sim, que sim, que sim. personal organizer tem a ver com isso? Tem Exato. tudo a ver com isso. Tudo a Sim. ver. E para dizer que tem tudo a ver, eu entrei no grupo de estudo de desorganizadores crônicos, que eu também Uau. preciso dessas competências para atender uma pessoa em estado de desorganização crônica, Sim, né? sim, sim. Então, assim, aí fala assim, nossa, mas que misturada, não tem nada misturada. Tudo converge. Se Tudo converge. completam. Quando eu fui ler lá no seu Instagram, celebrante, escritor, eu falei, celebrante, escritor, Então, empresário, eu falei, pronto, tá que nem eu. Vamos conversar vamos tranquilo, até o porque papo. ele tem
Vamos bater um papo, ele tem um monte de competência. Mas agorinha há pouco, eu estava aqui me preparando para a live e eu falei, estou com saudade dos seus relatórios que você colocava aí. Os Mamãe, papai, boletins. assim, tia, tal. Sim. Tá tudo jóia agora? Faz um relatório que tá tudo jóia, porque eu Faço sim! acompanhei você. Eu acompanhei você, olha, nós estamos em casa. Aí eu Opa! falando, eu ficava lendo aquilo, eu falei assim, meu Deus, é a família Sim. inteira quase. Exato. E o papai e tudo. E aí eu falei assim, agora eu senti falta. Hoje eu falei, meu, o Lázaro fazia uns Oh! relatórios, precisa fazer. Tem gente Eu vou esperando esse voltar. relatório, dizendo que tá todo mundo bem, Que tá tudo. né? Um Estamos boletim de todos bem. vitória, de De conquista. vitória! Isso, eu acho que isso é que precisa fazer. Sabe o que você tinha que fazer também? Live Sim. com a sua turma. Você tinha que fazer Sim. uma live aí com a turma. Eu fiz Mas já 2 lives com a mostrar. minha mãe. Eu já Ah, fiz que 2 lives com a interessante. minha mãe. Minha mãe tem 94 anos e um caminhão de Caramba! história para contar. E eu já fiz 2 lives com ela. Faz live com o pai. Faz Faço. live com a tia, com as crianças. Faz, vou ficar esperando Vou isso. fazer. E antes de passar a bola para você, antes de passar, porque você vai ter um Sim. monte de coisa para contar, Ixi. eu fui buscar lá do meu Hum. amigo Eduardo Carmelo o livro Supere. Sensacional. Uhum. Esse livro é sensacional. E fui agora comprar uns remedinhos na farmácia e na Droga Raia tá vendendo esse livrinho aqui por R$ 4, que chama As Chaves da Felicidade. Olha aí, E aí gente. Olha a tem dica. 50, É, 50 chaves. E aí eu vou ler a chave número 31. por favor. Acredite em dias melhores. Segundo a ciência, ter imagens felizes sobre o futuro, como trabalhar no que gosta, se tornar uma pessoa mais saudável, diminui a pressão arterial e traz relaxamento. O problema é que essa queda de energia tende a reduzir também a motivação. Por isso é que o otimismo tem mais a ver com atitude do que com pensamento positivo. Olha, é o que eu falei. Não adianta ficar só pensando positivo. Tem que ter atitude. Significa que a crença precisa vir acompanhada de uma ação para que ela se concretize. E aí eu precisava fazer uma live com esse meu amigo, porque ele tem uma história para contar aqui. E a gente precisava deixar isso gravado, cara. Porque isso aqui vai Sim. ficar para a vida. Né? A Para gente a não pode perder. posteridade. Então, super bem-vindo aqui. Estou muito feliz de Obrigado. estar conversando com você. E agora eu vou passar a bola para você. Você fala o que você quiser. Nossa, tantas informações que eu fico, eu falei, meu Deus, eu tô com a Isabel também, assim, eu ficava meio receoso, assim, eu vou falar para ela que eu tô disponível para live, etc e tal, e aí de repente surgiu o convite, e eu falei assim, agora, eu vou fazer a live com ela. E pela bagagem que você tem, eu acredito que por todo o trabalho que você transmite, eu acho que o honrado aqui hoje sou eu de poder, na sua parede de histórias e de retalhos e de tanta coisa bonita que você apresenta, compartilha com as pessoas, tanto bem, eu poder colocar um tijolinho lá, falar assim, ó, esse aqui é um tijolinho meu, e é ele Ai, que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. De antemão, gostaria de agradecer a Helenita, que brincou comigo, falando que ela me conhece, conhece a minha família, inclusive, ela é a enfermeira que faz os curativos do meu pai, então, gente finíssima, é como se fosse minha irmã. E a ó, Dani, que falou, turma do fundão, gente, sejam muito bem-vindos. O que eu vou compartilhar agora com vocês é uma história muito recente. É algo que mudou muito, muita questão de prioridade na minha vida, mudou muito a minha questão de crença, aproximação com Deus e de dias melhores. Então, se você tiver alguém nesse momento, se você tiver alguém que precisa ouvir algo sobre acrescentar a fé, sobre acreditar em dias melhores, sobre você escolher uma imagem positiva para o seu futuro e trabalhar nisso, já envia para essa pessoa, porque aonde ela estiver, ela vai acompanhar uma história que tinha tudo para dar muito errado. E mesmo assim, a crença em Deus foi algo tão sublime que mudou o resultado, o diagnóstico, o prognóstico de uma família inteira. Então vamos lá. aham, Eu acho que é a primeira vez que eu registro isso em vídeo, né, de forma contínua. Eu compartilhei nos stories, certo. igual a Abel comentou com vocês. E só que o stories é meio picado, vou voltar com o relatório de recuperação, né, mostrando que tá todo mundo bem. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? O processo, a finalização do processo, ela está acontecendo agora, mas ele começou há 7 meses atrás com as internações com meu pai. Então, meu pai passou por um processo bem desafiador. São 90 dias hospitalizados que ele ficou,
no total 180, né? Porque ele teve mais hospitalizações. E nesse meio tempo eu vi muita coisa acontecer. Eu vi eu me aproximar de Deus, eu vi eu me aproximar do que as pessoas consideram um futuro incerto, né? E eu vi Deus operando, né, assim, de uma forma muito intensa e expressiva na minha vida, né, e na vida da minha família, de todos que rodeiam a gente. E meu pai teve vários diagnósticos, só para vocês terem uma ideia, meu pai teve diagnóstico de AVC, atrofia cerebral, passou por pneumonia bacteriana, passou pela questão de 6 intubações e extubações. Ele é diabético, renal crônico e hipertenso. Isso por si só já sela o destino do paciente quando chega no hospital. É um Sim. paciente que não vai ter uma boa, como posso falar, uma boa visão pelo contexto médico, pela complexidade do quadro. E somado a isso, na última internação, que ele ficou quase um mês, ele contraiu Covid também. Então ele teve um AVC recente, enfim. E quando a gente se depara com situações onde a gente não enxerga possibilidades, que é geralmente isso que acontece no nosso dia a dia, né? A gente Uhum. entra numa situação, a gente nem sabe como a gente entrou, como a gente chegou naquela situação. A gente sabe que a gente foi condicionado a ela e a partir daquele momento ela é uma realidade. E não dá para fugir de uma Uhum. realidade. E o que a Bel compartilhou com vocês é muito verdadeiro. O pensamento negativo, ele pode circundar sua mente. E isso é fato. Tem momentos em que você tem uma exaustão na sua mente, no seu âmago, no seu interior, que te leva a desacreditar de algumas coisas. Mas o que tem que, como posso falar? O que tem que multiplicar na sua vida, o que tem que superabundar em você, é a questão de acreditar, da crença, dias melhores, fé, esperança, a concretização daquilo que você está apenas proferindo, você está mentalizando. Então você tem que começar a enxergar imagens positivas do seu futuro, ou do quadro que você está passando. E com meu pai foi muito assim. Meu pai passou por um período muito crítico, e um dos momentos mais críticos de internação dele, eu recebi o boletim médico por telefone, e o médico falou assim: Olha, Lázaro. Meu pai também chama Lázaro. O seu Aham. Lázaro está com 60% de óbito. Então, eu estou compartilhando com você, para você já preparar a sua família, porque isso foi numa quinta-feira. Porque algo, né, pode acontecer a qualquer momento Certo. e a probabilidade é de algo ruim acontecer. Isso foi na sexta, manteve. No sábado, o médico falou assim: olha, o óbito dele está chegando em 70% a 80%. Então, eu falei, doutor, vamos fazer um pedido, né? A partir de hoje o senhor vai tratar, e aí entra a parte da questão do poder da palavra. O senhor vai tratar meu pai como se fosse um milagre a partir de hoje. Mesmo que ele não está apresentando essa melhora. Mas a partir de hoje ele é um milagre, e eu preciso que seja feita uma oração para ele. De uma forma muito especial, isso foi feito. E meu pai era considerado no hospital como um paciente em estado terminal, né? Isso Certo. foi no sábado, domingo, na segunda, na terça-feira, o médico falou assim: ó, Lázaro, 90% do seu pai já é óbito já. Então ele já tem. Ele teve sepsis, esqueci desse detalhe, então ele teve infecção pelo corpo inteiro. E, enfim, na quarta-feira, minha mãe teve um sonho, e nesse sonho alguém vinha, né, e trazia uma pessoa toda de branco, e falava que era o médico dos médicos, Jesus Cristo, que ia começar a cuidar do meu pai. E de quarta-feira em diante ele começou a melhorar. Então, quando eu falo que às vezes a crença, a bondade de Deus, ela circunda a nossa vida, ela é cercada também de sinais. E a gente precisa ter Sim. isso visualizado no dia a dia. Porque às vezes a gente está tão afobado, tão inserido dentro do processo, que às vezes tem alguns pequenos sinais que acabam passando batido. E são sinais que a gente acaba desprezando no dia a dia. E são muito, como posso falar assim, muito valiosos. E foram esses sinais que foram aumentando a nossa crença. E aí teve todo um processo. Eu vou falar da última, que é a Covid, que foi a mais Tá. intensa pra gente. Meu pai começou a passar mal numa semana. Ele teve febre. A gente começou a passar mal primeiro.
Só que a gente, como ele veio do hospital, ele veio com tosse, o médico falou assim, não, é uma pneumonia. Ok. E a Ah, gente, e a gente começou a cuidar dele, ele tá acamado e tal. E a gente começou a achar estranho que a gente começou a ter sintoma de gripe. E isso é muito esquisito, né? Porque é mais tranquilo. Passou-se uma semana, numa sexta-feira, uma médica veio fazer uma visita para ele. E a médica mediu a saturação dele e falou assim: ó, a saturação do senhor está baixa, eu vou direcionar o senhor para a unidade médica para a gente poder fazer exames, averiguação e assim por diante. Beleza, meu pai foi, isso foi na sexta. é. Sábado o médico fez o boletim falando que era suspeita de Covid. Domingo, na segunda-feira, eu e minha mãe estávamos muito ruins. Aliás, todos nós, né? Estávamos muito ruins, tosse, febre, cansaço, fadiga. E a gente falou assim, então vamos fazer o teste, né? Só para desencargo de consciência, né? Só para falar assim, Certo. ah, vamos. E a gente foi. Quando a gente foi, minha mãe também foi hospitalizada. Então eu fui levar minha mãe e eu para fazer o teste. Minha mãe já ficou E internada no ela hospital. ficou. Ela ficou. Ela já ficou. O médico falou assim, a saturação da senhora está 89, 84, eu acho. Então a senhora já vai ficar, tá? Não tem como liberar a senhora. Ah, Então, aí minha mãe foi pro soro, ia ser transferida de hospital. E eu avisei minhas irmãs, falei assim, olha, a mãe tá assim, 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 minhas irmãs falaram assim, então a gente também vai fazer o teste. E aí veio todo mundo fazer o teste. Nesse mesmo instante, meu cunhado, que é casado com a minha irmã mais velha, ligou, né, minha irmã fez contato com ele e falou assim, olha, a mãe vai ser internada, etc e tal. Ele falou assim, então, tô pra te falar, eu tô dentro da ambulância, tô sendo transferido para um outro hospital que eu também vou ficar internado. Isso numa segunda-feira, tá? E aí, todos nós caímos em si. Estávamos com Covid. E aí, para vocês terem uma ideia, quem está me acompanhando aí agora, nós somos muito próximos. Quem conhece a nossa família inteira sabe que a gente é carne e unha, todos nós. Então, se um estava, tava todos todo mundo. nós estávamos. Ou seja, 9 pessoas com Covid, inclusive 2 crianças. Hum. E, Meu Deus. e assim, nossa vida em uma semana fez assim, né? Isso na segunda-feira a gente começou o protocolo de tratamento. E eu já Quem cheguei na cuidava minha. de quem? Era sorte, né? Cada um por si. Sorteava, pegava um sorteio assim, papelzinho e falava assim, ó. Aquele que estava menos ruim. Exatamente. E no caso, eu tenho que, até se ela estiver me assistindo aqui, eu tenho que agradecer a minha irmã, né, minha irmã mais velha, que ela mesmo ruim ainda conseguia cuidar, de dar uma assistência pra gente nesse sentido. Ah. E é bem isso que a Anitta falou, né? A Helenita compartilhou. Nós somos um, né? E é família unida, é isso mesmo, até na É, Covid. Palmeira, ei, Palmeira, você tá aí, Palmeira é minha amiga. É. E aí começou o nosso desafio. Minha mãe internada, meu pai internado, meu cunhado internado. Minha irmã e meu outro cunhado isolado, eu isolado na minha casa, minha irmã isolada na casa dela, as crianças isoladas, e a gente, né, juntava forças, né? Durante pelo menos Ah, 3 dias eu não consegui levantar da cama. E eu vou falar pra vocês, é algo. Ai, ajuda aí. É algo que mexe com a gente, porque é uma sensação de incerteza muito grande. Se a gente for analisar friamente, eu tenho vários fatores de comorbidade. Então, no meu caso, o médico, quando ele me atendeu, ele falou assim: Olha, Lázaro, vou falar uma coisa para você. Assim, na primeira falta de ar, direciona-se a uma unidade hospitalar. Tirando o jaleco para falar com você, se você cair no hospital, você vai ser entubado. Se você for entubado, você não volta mais. Esse é o seu ah. fato. Falei, ah, doutor, bacana, né? Vamos saber disso, né? Interessantíssimo. Boa Assim, notícia, né? Que motiva. notícia boa. Então, assim, eu não sei se alguém já Sincerão, passou. né? Sincericídio total. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas às vezes você só tem uma opção, que é acreditar. Você não tem outra. Não tem outra, assim, eu vou ter. Não. Você só tem um caminho. Ou você acredita, ou você acredita. Porque o outro caminho você já sabe qual que é. E não é aquilo que você busca para você, para sua vida, para quem você ama, para quem você gosta, de quem você gosta, aliás. Então, a gente escolheu acreditar. E acreditar em Deus, que foi o nosso suporte nesse momento. Porque eu não tinha como chorar com a minha mãe, eu não tinha como abraçar meu pai, eu não tinha como olhar para o meu cunhado, que eu considero como se fosse o irmão mais velho, e falar assim: e aí, e agora? Será que vai, não vai? Não tinha. O que eu tinha é Aham. todos doentes e esse era o cenário.
Então, durante 3 dias eu fiquei muito ruim. Eu, para andar uma distância de mais ou menos 8, 10 passos, eu levava cerca de 10, 15 minutos. Quando eu conseguia ficar em pé. Às vezes tinha vezes que eu não conseguia ficar em pé. O máximo que eu conseguia era sentar na cama, muita febre e todos esses efeitos. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar de como a crença Certo, acabou nos salvando. certo. E nesse momento, a gente começa, oi, a gente começa a observar do que a gente é composto. O que está dentro de nós começa a prevalecer. Se eu sou composto de uma pessoa, de uma mentalidade pessimista, negativo, uma pessoa que profere coisas que geram aquele autoflagelo, isso vai entrar em eminência nesse momento. Porque quando você baixa as suas defesas, quando o seu corpo está vulnerável, automaticamente o que há dentro de você superabunda. E se o que houver dentro de você forem situações ou pensamentos autodestrutivos, você É isso que sucumbe. Você não tem para onde correr, porque o que está dentro de você, o que você armazenou durante todo um momento, durante toda uma vida, ele vai aparecer. Por a isso que é gente só importante. dá o que tem. Exato, é aquele ditado antigo, né, que a gente ouve: a boca fala que o coração está cheio. A mente pensa o que sempre esteve lá dentro. Então, por isso que na nossa caminhada na vida terrena é interessante a gente criar e co-criar pensamentos positivos, otimismo. Realista, sim, mas otimista. A gente acumular dentro de nós bons momentos e os momentos desafiadores onde nós somos vencedores. E não falar assim, não deu certo, aquilo não funciona, fulano morreu, isso. Gente, quanto mais você se enche disso, mais isso acaba evidenciado na sua vida. E as orações, eu costumo dizer que as orações é a nossa conversa com Deus. É o momento Uhum. onde a gente deixa tudo e a gente vai sentar e vai conversar. É um momento que às vezes você não consegue abrir a boca, mas dentro de você tem uma ligação direta. E você começa a ouvir as respostas de maneira muito interessante. Às vezes era um amigo que me mandava uma mensagem, às vezes era um conhecido que Aham. me marcava num post no Facebook. Quem era mais próximo, às vezes as pessoas queriam nos ajudar, mas é inviável, né? Nós estamos todos com Covid, por mais que você tivesse uma boa vontade nesse momento, isso acabava sendo impactado nesse aspecto. E dia a dia a gente foi recebendo os boletins, eu mesmo ruim recebia boletim do meu pai e da minha mãe. Meu pai, durante um período, ele ficou muito bem no hospital e minha mãe teve uma piora. Então minha mãe começou usando, né, 3 litros de oxigênio por minuto, foi subindo 7, 8, 13. Quando bateu 15, o médico fez um boletim, me ligou e falou assim: olha, Lázaro, se sua mãe continuar dessa forma, sua mãe vai entubar. Então eu já estava com Covid, minha família inteira com Covid, e a gente lida com a situação de incerteza. Mas se você analisar os elementos, tudo que tem um início tem um fim. Mas nada que seja ruim, que seja uma fase, vai prevalecer na sua vida. Assim como o bem é passageiro, o mal também é passageiro. Também. E se você se atentar à questão de eu vou viver isso para sempre, minha vida não muda, a situação, você está cocriando essa realidade dentro de você. E isso vai se estender por um longo período. E aí foi quando comecei a ficar preocupado. Né? Na quinta-feira o médico fez esse alerta, na sexta eu falei, tá complicado. Aí na sexta, olha que interessante. A médica que foi cuidar da minha mãe no hospital, ela tinha cuidado do meu pai na outra internação. Então, quando ela entrou na sala, minha mãe falou o nome dela, né? E ela falou assim: a senhora me conhece? Ah, você conhece. Você cuidou do meu Aham. esposo. Aí ela, cuidei, sim, cuidou. A senhora, o seu Lázaro. Ela falou assim: a senhora é a dona Edna. Isso, sou a dona Edna. E ali já gerou um vínculo, porque quando nós cremos, não precisa saber quem é a pessoa. Importante que você saiba Aham. que existem seres na Terra que em algum momento vão atravessar o seu caminho e vão te ajudar no momento que você mais precisa. Ela Precisa. chegou,
ela chegou no leito da minha mãe, e minha mãe estava bem ruim, minha mãe já não estava conseguindo enxergar direito, os enfermeiros estavam preocupados com ela, e ela falou assim, vou mudar alguns protocolos aqui, dona Edna, e a começar pela senhora, se ela vai deitar de bruço, etc, etc e tal. Isso foi na sexta, no sábado. No domingo, minha mãe teve um sonho, que, enfim, é muito particular É dela, mas abençoada. exato, Que ela teve um sonho, bacana, muito lindo. um É. painel apagando luzes vermelhas, e ela ficou preocupada, ela pensou que assim, eu vou acabar partindo, né? Porque é a vida indo Ah, embora. E aí uma voz falou com ela no sonho, não, é o vírus dentro de você que está morrendo. Isso foi no é a domingo. cura. A cura. Na segunda-feira, ela já acordou muito bem, ela acordou com fome, com disposição, até o momento ela não estava conseguindo comer. Isso foi na segunda-feira. E ela sempre com pensamento em Deus. Então, gente, independente de aonde você está, o momento que você está vivenciando, procure canalizar, mentalizar, meditar, orar, rezar, independente do seu credo religioso, aquilo que está no alto, aquilo que está acima, com um poder que tem um poder acima de todos que a gente conhece, que é Deus. Né? Alguns conhecem com outro nome, com outra terminologia, mas é Ele quem rege as nossas vidas. E o pensamento da minha mãe e as nossas orações aqui do lado de fora eram justamente para Deus interceder em favor dela e do meu pai. Meu cunhado, nesse momento, já tinha saído, já tinha recebido o alta do hospital, ainda tinha, para vocês terem uma ideia, né? Minha mãe ficou com 75% do pulmão comprometido. Assim que minha mãe melhorou, meu pai foi para UTI, né? Na sexta-feira aqui, meu pai foi para UTI, né? Então veio mais uma preocupação. A infecção começou a subir, mas as nossas orações começaram a continuar. E aí o É, esforço, e aí fala com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro, até o momento em é que uma meu pai. maravilha isso. Essa egrégora assim que se forma é um negócio maravilhoso. Exatamente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca rejeite o bem que lhe chega e lhe bate à porta. Por mais que ele não bata, não fale a maneira que você gostaria de ouvir. Aceite. O bem está ali. Às vezes ele não está com a vestimenta, não está com a palavra, não é um momento que você considera o mais adequado, né? Mas receba o bem. Porque se você pratica, fica muito mais fácil de você identificar quando ele chega perto de você. Então, pratique o bem com o próximo, porque quando ele chegar na porta da sua casa, ou ele chegar na sua vida, você vai saber que o bem atingiu você, que o bem, Fala. ele surpreendeu você. E aí, meu pai foi melhorando gradativamente, nós também fomos melhorando, graças a Deus. Eu não precisei ficar hospitalizado, eu era um dos principais, né, dentro do contexto de comorbidade. E pensamentos de será que eu vou sobreviver amanhã? Ele passou por a primeira semana. Eu deitava, É. dormia e acordava e falava assim, meu Deus, acordei, graças a Deus. E aí a gente entende a complexidade da palavra gratidão. Porque Certo. uma coisa é você agradecer no final do dia porque tudo deu certo, que as coisas se encaixaram. Uma coisa é você agradecer numa manhã porque você teve mais uma noite. Porque você teve a possibilidade de, mais um dia, você poder exercer o fôlego de vida. E eu acho que isso acaba influenciando diretamente a nossa visão sobre as pessoas. Porque a gente tem um contexto, às vezes, de as pessoas tão eternas, então meu sentimento por aquela pessoa nunca vai mudar. Então eu não gosto do Uhum. fulano. Um exemplo. Ah, eu não tolero fulano, não tolero. Ok. Mas você já deu a oportunidade da pessoa se posicionar de outra maneira? Porque ninguém é eterno. E quando você passa por um processo igual a gente passou, você vê que a vida humana é um sentido, é um lampo, né? É um lampo de, para italiano, é um lampo de vita. Sim. Porque passa. E você às vezes está ali. Você não tem como segurar, que você tem como reter dentro de você a fé. E é isso que abriu o caminho. Eu recebi várias mensagens de apoio, recebi ações diretas, né? Inclusive pessoas que estão aqui no próprio chat, né, que comprovam isso. E digo para você, se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, eu não sei se eu
ou outros membros da minha família estaríamos vivos. E quando a gente fala sobre situação difícil, superar é isso. Você nunca sabe a força que tem dentro de você até que ela seja Até colocada que você à prova. precisa utilizá-la. Que Exatamente. lindo! Aham. E isso acaba influenciando tudo na nossa vida, né? Conforme você falou, eu sou da área de eventos, uma área que está parada há mais 1 ano e 5 meses praticamente. E é isso. Tentando acreditar em dias melhores, eu acho que acabo desistindo de fazer festa, de unir casais, de celebrar, enfim. Mas outras situações não para outros caminhos foram tomados, mas é um outro ponto de resiliência, né? Muitos não Sim, superaram sim, essa crise, essa pandemia na área de eventos. A gente supera porque a sim. gente tem fé que o amanhã pode ser diferente, porque na minha vida o amanhã já foi. E tudo depende da sua experiência, do seu comprometimento, da sua entrega. Porque às vezes a gente pede, só que a gente não entrega também, né? A gente quer Não, receber. é meio assim, você fica, ele segura lá, você segura aqui, né? Você fica puxando, né? Exato, exato. Aí fica aquela briga, né? Fala assim, eu não recebo, mas você também não emana, aí fica, né? Hum. Será que a gente entrega tudo aquilo que a gente pede? E, gente, eu vou deixar já um recado aqui. Nem todos os comentários que chegam até você são positivos. Isso é um Sim, fato. sim. O que tem que ser em você, a sua fé, eu costumo dizer, ela tem que ser cega, surda e muda. Porque se você falar muito para várias pessoas no que você acredita, as pessoas falarão para você, e aí você tem que ser surdo, que aquilo é loucura. Que só você acredita naquilo. Sobre o diagnóstico do meu Aham. pai, recebi várias vezes, falei assim, deixa seu pai descansar. Às vezes ele. Só que dentro de mim, algo soava assim, não é a hora. Pode Não pedir. é ainda. Não é o Aham, momento. aham. Então foi por isso que a gente se dedicou tanto. E ela tem que ser cega. Porque se eu visse todos os diagnósticos nossos, todas as possibilidades ruins, eu acreditaria naquilo. Porque aquilo era muito É, mais tangível do que a cura. Porque a cura era um processo. O resultado ruim já estava na minha mão. Não tinha processo nenhum. Era somente adoecer. Era somente se entregar. E não é sobre entrega. Né? É sobre aham. sobrevivência, sobre superação. Embora alguns ainda desacreditem do poder da mentalidade, da positividade, da fé, da crença, a gente só consegue mensurar quando a gente passa por uma experiência onde você não tem opção, a não ser acreditar e ter fé. Mas acho que eu já falei Lindo bastante, né? isso. Ah. Você falou, a sua mãe sonhou 2 vezes, a minha mãe também sonha, né? Eu lembro que Sim, uma das vezes que ela tinha quebrado o fêmur e precisou fazer 2 cirurgias e tal, cheguei de manhã no hospital, ela disse assim para mim, olha, eu preciso pagar aquela moça que veio me dar um banho. Aqui uau, ela ficou a noite comigo, me deu banho, cuidou de mim, tudo. E aí eu fui procurar a descrição da pessoa, não não tinha batia com ninguém com aquela nenhuma. descrição. E à noite não tem banho. À noite não tem banho. Exato, O exato. banho é de tarde, de manhã, não tem banho à noite, né? Sim, Então, quando a gente se depara com essas situações assim, a gente precisa mesmo acreditar, né? E entregar, assim. Tem uma energia rondando a gente, uma energia muito boa, né? sim, E é interessante, assim, quando a gente fala de meditar, a meditação, da maneira com que eu tenho visto ultimamente, é uma meditação em silêncio. Porque a gente fala demais, né? Então, se a gente sim. ainda, na hora, fala assim, eu vou meditar falando coisas e tal. Então, assim, a mente não silencia nunca. E se a gente É, não ficar em silêncio, você não consegue escutar. Então, assim, exato. você fica em silêncio, você começa a escutar, né? É que nem você ir para a natureza, a gente tem um terreno lá em Mairim que é no meio do Sim. mato. A gente vai mesmo, é no meio do mato. Estão morrendo de vontade, de saudade de ir para lá. Aí, mas É. estamos trancados aqui. Semana que vem, se Deus quiser, tem 58, eu já estou aí quase, É isso aí, né? hein? Vacinado.
Aí a gente vai para lá, naquele meio da natureza, e você sente uma energia, você sente uma força do seu lado. Então, eu falo assim, que a gente vai lá para carpir mesmo, passa a roçadeira, é meio de mato mesmo. A gente vai com Sim. roupa, foi só eu e meu marido, a gente passa o dia lá quando vai. A gente tem um contato imediato, de primeiro grau. Assim, Sim. primeiro que você volta renovado, porque você está na natureza, você respira ar puro, né? Sim. E você escuta os bichos, você sente cheiro. Então, assim, é Deus, cara. Sabe? É, Não tem outro. Não tem como não falar tem. assim, ah, não, é só a natureza. Não, não é só a natureza. Não é. Pra Exato. gente que acredita, para mim, ir lá é um lugar de encontro. Sabe? Para Exato. mim, é um lugar de encontro. Então, assim, volta renovado, a gente volta cansado, mordido de bicho, e o pernilongo morde, e às vezes a gente se machuca, mas a alma, né? A alma volta renovada, Renovada. né? Renovada. Renovada. E eu acho que nesse período que a gente está passando agora, muita gente se encontrou grupos que meditam. Isso é muito Sim. bonito. Eu estava Sim. seguindo Tadashi Kadomoto no final do ano passado, até tem um probleminha lá com ele. Mas Sim. assim, a meditação às 6 horas da manhã, 25 mil pessoas. Não dá para falar que não está acontecendo nada. Que é um Sabe? movimento, é 25, só. Não. entendeu? 25 mil pessoas ao mesmo tempo, em silêncio ali, e a maneira com que ele conduz, né? Ele já voltou a conduzir de novo, a Sim. maneira com que ele conduz leva você mais perto de Deus, né? Sim. Sim. Uma outra linha que eu gosto de olhar também é o Uhum. self-realization, que é, Hum. do guru Paramahansa Yogananda, né? Sim. É maravilhoso. Eles fazem meditação guiada pelo YouTube. Eu Ó, sou que incrível. cadastrada lá e o dia. É, pelo YouTube. Agorinha eles estavam entrando aqui. Eu recebi a chamada porque eu tenho o Plim. sininho lá. Agorinha. E aí, assim, eles Sim. fazem um momento de energização, assim, de exercício, Certo? e depois ele faz um comentário bonito de algum trecho dos livros dele, ou de Sim. alguma obra dele, que a obra dele é maravilhosa, porque leva a gente para Jesus, sabe? É um Exato. negócio absurdo o que ele fala de Jesus. Que a gente não Sim. fala, como? Onde que é isso? Jesus é isso mesmo? Ele fala, vocês não conhecem Jesus, né? Se você conhecesse o Exato. Jesus que você fala que você acredita, né? Meu, você não ia ter medo, você tá livre, né? É lindo isso, né? E depois Exato. eles falam do trabalho de meditação, fica Sim. em silêncio. E cada dia da meditação, às vezes é um italiano, um espanhol, ele Uau. circunda, né? Sim. Mas você entende, mesmo não entendendo, você entende, porque é a linguagem do amor, Exato. É né? E universal, a né? linguagem do amor você entende. Então, assim, da mesma forma com que tem muita gente agora, nesse tempo, se encontrando, tem muita gente, agora eu já não vi tanto, mas no começo, no ano passado, muita gente reclamando por ficar em casa. A nossa casa é o lugar mais, Nosso é o nosso refúgio. santuário. É o Nosso nosso refúgio. santuário. Você não aguentar ficar dentro da sua casa, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Mas a pandemia trouxe Aí tudo que tá a isso. questão. Sim. Pandemia trouxe todas essas situações. Ah, eu não aguento ficar com meu marido em casa, eu não aguento ficar com meus filhos. Peraí, tem alguma coisa errada, né? É, é, A gente é queria o tempo engraçado. todo ficar e agora que a gente tá, não consegue? É, é porque as pessoas justificavam a resolução de conflito com excesso de trabalho, com eu estudo muito, eu não tenho tempo. Agora que a pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa, é a hora da gente começar a enxergar para os monstros que às vezes ficam disfarçados dentro de nós, né? E quando você Sim. falou sobre ouvir e ser ouvido, eu me lembro que o princípio básico da oração, da conversa com Deus que você tem, não é você falar, você mencionar, você ouvir até você conversar até Deus te ouvir. E sim, até você ouvir Deus. Porque você só consegue ouvir quando você para de falar. E às vezes Exatamente. tem oração mais sincera do que uma lágrima? Não tem. Porque por Não. mais que a situação é adversa, né? Uma lágrima é uma lágrima. Você tem que ter um Uhum. momento, aquilo tem que demonstrar um sentimento para você.
E hoje eu falo muito, com muito mais propriedade de fé do que eu falaria há um ano atrás, 2 anos atrás. Porque uma coisa é você ouvir alguém falar, ah, eu alcancei um milagre, a esperança, a fé. A gente ouve isso com frequência. E Aham, outra coisa é aham. você viver. Quando você vive. Por mais que as águas ao seu redor estão agitadas, estão turvas, você tem a tranquilidade que no seu barco está Jesus Cristo. E com ele você Sim. sabe que tudo pode, tudo acontece. Então, essa aproximação com Deus, eu acho que gerou em nós uma experiência que ninguém sai igual. Se a pessoa passou por todo esse processo de pandemia e a pessoa continua igual, tá com defeito. Eu brinco que tá com defeito. Tem uma novidade aí acontecendo que é impossível você passar pelo processo que é a pandemia e você continuar sendo a mesma pessoa, reclamar dos E até mesmos hábitos. É, desejar ser o que era. Tem gente que fala assim, nossa, eu não vejo a hora que isso acaba para voltar ao normal. Gente, não dá. Que normal, né? Que normal. Não tem. Aquilo para trás, há um ano atrás, não existe mais. O que existe é essa nossa exatamente. realidade aqui. É A agora, realidade de né? antes já foi. É por isso que a gente tem que Já valorizar o foi. presente. Porque quando virar passado, já foi. Aqui em casa aconteceu uma coisa muito legal, assim, porque Hum, eu trabalho em casa e atendo cliente, a minha filha certo. trabalhava fora, e o meu filho morava em Rio Claro, e o meu Sim, marido trabalha na USP, e a gente se encontrava, pelo menos nós três aqui só à noite, porque ele sim. almoçava lá, tá? Então de manhã saía, você via à noite, eu naquela correria, papapá, a gente que atende cliente tem que ir para lá e para cá, tal. E o Pauleira. Fernando, uma vez por mês, cada 15 dias que vinha visitar, ou às vezes a gente ia visitar. Quando foi em março do ano passado, a gente ficou confinado aqui em casa. Então, eu vou dizer que, assim, já aconteceu de tudo aqui, né? Agora, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de tudo. Não precisa falar. Mas Eu imagino. o mais legal é que, assim, é esse desafio da gente resolver. Então, agora nós estamos Exato. assim, como é que resolve isso? Eu estava num grupo de organizadoras, numa live, alguma coisa, o povo falou assim, nossa, agora a mãe ficou em casa e aumentou o serviço doméstico. Então, claro, eu faço a comida, eu lavo a roupa, tal. Então, assim, quando não tem ninguém em casa, então, assim, você faz e tudo. Aí, quando todo mundo está em casa, você acha que todo mundo tem a obrigação, né? E aí um Exato. faz, o outro não faz, aí você, mas peraí, agora só eu estou fazendo? E aí, nesse grupo, eu falei, gente, muito fácil. É, Nós somos organizadoras e vocês ainda não tomaram a providência? Não, eu já fiz um quadro aqui. Como assim? Na hora do almoço, nós fizemos uma reunião. Quem faz o quê? O quadro está fixado ali. Um dá comida para o cachorro, o outro tira tal lixo, rotina. lixo reciclado, as louças, um é dono da louça do almoço, do café, do jantar, Sim. né? E a gente foi aprendendo a fazer isso. E a faxineira não tem mais também. A faxineira nossa, como a família sua, também a família inteira pegou Meu o Deus. Covid. E aí um dia ela me ligou e eu falei, filha, fica em casa. Ela veio assim, a gente permitiu que ela voltasse sábado agora. Ela veio ajudar na casa da minha Exato. mãe. Mas a gente está sem faxineira, então todo mundo está começando a se virar nos 30. E a casa está em Sim. ordem. E a comida está em ordem, tá, e nós vamos Ai. aprender isso. Né? Não Sim. é porque sou organizadora e falo assim, não, minha casa é em ordem, ok. Mas agora todos têm uma função na casa, né? E eu falei o ano passado muitas vezes, gente, a gente foi olhar para nossa casa, né? Sim. Então, assim, ficamos em casa e aí a gente percebeu assim, nossa, eu precisava de um armário ali no escritório, que as coisas. Aí você foi comprar um armário. Se comprou muito mais também, porque a gente começou a colocar a Sim. casa em ordem. Exatamente. Começou a Quebrou, organizar quebrou uma. direitinho. Começou. E aí você começou a limpar outras coisas, começou a ver. Meu, a gente botou o olho na casa. Porque quem que cuidava da Sim. nossa casa? A nossa faxineira. Você não sabia do que acontecia. Aí todo Exato. mundo passou a cuidar da casa. E cuidar do próximo, e ficar mais próximo do seu próximo, né? Ficar Exato. próximo dos filhos. Você sabe, você não sabe, você não sabe. Eu peguei um grupo de meninos lá em Osasco, é um time de basquete, e eu Uau. fui ser coach desse time.
né? Da O time hora! agora. Que sensacional! E aí, assim, muito louco tudo isso, porque daí foi em Sim. 2018 isso, fiquei com eles um ano, aí a gente se afastou. O ano passado eu falei, vou fazer uma live com o treinador. Chamei o É. treinador, fizemos uma live, ele falou, Isabel, você viu que você continua na equipe técnica? Aí eu entrei lá no site, a coach do time sou eu. E a gente fez Que uma live, a gente incrível! fez um encontro, É. já fiz um encontro com os meninos de novo, né? E Sim. aí os meninos ficam lembrando assim das coisas que eu falo e a gente fez uma sensibilização usando o material do círculo de encontros. Já trouxe Caramba! um material novo, porque também é um material de coaching, para Sim, coaching. A gente vai sim. saber usar o material. E o menino falou assim: Nossa, você sabe que eu fui encontrar o meu pai e minha mãe, agora eu fui conhecê-los, porque eu saía de manhã, todo mundo saía, eu só voltava à noite, né? Então, assim, as experiências, eu estou tendo experiência de conversar com os jovens a respeito de como é que eles estão passando por isso, né? Porque a gente está falando de pai e mãe, de tal, mas assim, e os meninos, e os jovens, né? Como é que estão lidando com isso, Exatamente. Isso né? acaba influenciando Então, diretamente, né? então, está sendo muito legal, assim, as oportunidades, as portas que estão se abrindo para a gente, né? E aí a gente Sim. descobre coach bom e coach ruim. Eu fui até assistir o curso do Tony Robbins, eu fui lá para o Rio de Ó, Janeiro, que ele veio, e sério, eu pra fui lá arena? fazer. E aí, como é Você que vê que foi? olha, eu achei fora de série aquilo, né? Só que Sim, é assim, é uma onda, né? A gente chama de onda isso. sim. Quando junta um grupo de pessoas, fica lá 15, 20, acho que A tinha sinergia 17 mil sobe. pessoas, e aí Bom, a gente tinha a tradução simultânea, né? Então você sai de lá com uma energia, tal, mas é sim. uma onda, né? Então Como uma muita gente atingiu, onda. ela Eita sobe questão. e depois ela Bé. desce, né? Então ela não é Uhum. perene, ela tem esse movimento. Mas é legal a gente ter a oportunidade também de ver essas coisas e conhecer Sim, também pessoas que estão fazendo serviço sério, sim. oferecendo um coach sério, e pessoas que a gente ouviu falar. Quantas quanto tipo de coaching, né? Coach para eu falei, minha nossa, até nesse livro aqui, Meu esse livro Deus. foi engraçado porque são deixa eu ver quantos que são, vou olhar aqui. 55 coaches foram Sim, convidados. Claro que é para eles querem, eles chamam para a gente exato. escrever o livro, quem ganha dinheiro é eles. A gente só tem, né? A gente sabe. Prestígio, Mas né? Tem aqui o eu vi reconhecimento. tem cada coach aqui que eu falei, gente, a gente vai aprender. O que é isso, né? Não sabia nem que Sim. existia. Mas a gente não pode parar de estudar, né, amigo? A gente Nunca, sabe disso. nunca. Acho que a gente entrou por uma senda aí que não tem mais volta. Pelo menos eu não tenho mais volta E é nisso. interessante que quanto mais você aprende sobre o desenvolvimento humano, mais você quer aprender. Porque parece que quando você fala assim, eu já me preenchi do conhecimento da mente humana, mas parece que você não, mas que tal coisa? Aí você vai, pesquisa sobre aquilo, aquilo puxa Isso, um gancho para outro, e aí o você vai. outro. É. E Exato. aí eu acho muito legal tudo isso, porque isso aí dá para. Tá queimando. Mas nós somos boas, não vai queimar nós, não. É. Dani. Eu queria Mas, agradecer a participação da do pessoal que tá mandando a mensagem aqui no chat, né? Que a gente foi falando, e aí acabou passando todo mundo nem aqui. olhei aqui, nem olhei aqui. Juro por Realmente a Deus. convivência, Aninha, e coaches queimando a nossa categoria. Mas queima Nosso só um determinado time. período, viu? Vou falar para vocês que eu atuo em áreas distintas, né? E toda Sim. área tem um serzinho lá que não tem a luz que dá atrapalhada no nosso caminho. Sempre tem, gente. Isso É. aí, você Não, pode e atuar na toda área de categoria gestão, tem. toda categoria tem. E se você medir esse pessoal É, pela razoabilidade, você vai nivelar gente que é muito boa. Eu, a é. Isa, a Dani, são excelentes profissionais, gabaritados, busca esse conhecimento pela galera que faz a formação. Às vezes eu ouço assim, umas coisas, eu fico doido. Eu ouço, eu falo assim, gente, vamos trazer para o contexto da live.
Superação. A pessoa faz um dia de formação, né? São 6 horas. A pessoa Sim. abraça. Eu sou. Não, você está. Né? Para falar eu sou, você precisa criar muita Um bagagem, pouquinho conhecimento. mais, né? Vamos lá, né? Vamos superar essa fase, né? Está na primeira Um fase. pouquinho mais. Vamos ir É. além. Eu participei de algumas imersões, até de outros métodos, né? Inclusive para Certo? trabalhar esse contexto, né? Do desenvolvimento pessoal, entender como funciona, etc. E um dos que me chamou bastante atenção é um que não é da nossa área, é o Conrado Adolfo, né? Adolfo Conrado, que ele trabalha com o método 8Ps, e é muito interessante que ele trabalha com produto, etc e tal, mas ele tem muito essa questão de abordagem humana, porque se você não entender de ser humano, você não entende mais nada no seu negócio, né? Pode pendurar a chuteira. Exato. E Não foi uma é? das Pode imersões pendurar. mais pesadas, né? Que eu participei. Eu comecei na sexta de manhã, e elas acabavam geralmente, era sexta, 8 horas, acabava sexta não, sábado, 1, 2, 3 horas da manhã. Então era bem, muito conteúdo. Mas quando a É. gente fala, igual a Isa está comentando, né? Que a gente faz o comentário, a gente busca uma alternativa para uma situação que nós estamos vivenciando, isso já é um traço muito nítido de superação. Porque aquele que não supera, que não Sim. tem esse interesse, ele jamais vai procurar uma solução ou uma alternativa. É aquela pessoa que, para cada solução que você apresenta, ela apresenta dois defeitos, dois Dois problemas. problemas. Você vai assim, mas não tem como fazer. Não, mas se você fizesse assim, mas se fizer assim, assim, assim. Agora pergunta, quantas das soluções efetivas a pessoa testou? Nenhuma. A pessoa tem mais Nenhuma, né? medo de Nenhuma. sair da zona de conforto do que alcançar o sucesso. É isso aí. Olha lá. Amigo, a gente Oi. conseguiu ir, né? Mas olha, já são 8h35 quase. Né? Aí Exato, o o nosso tempo Instagram tá derruba a dando, né? gente. Tá, ou não rendeu? Nossa, nós estamos desde as 8 horas. Tentando. Bom, eu queria que você É. deixasse uma mensagem final aqui pra gente. Eu também vou ler aqui a mensagem número 40 do meu livrinho novo, né? Uau, E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pra gente. uau. Sobre superação. Superar não é você enxergar no externo a capacidade de alcançar um objetivo. É você encontrar dentro de você mesmo os motivos que farão você ir além. E um deles eu tenho plena convicção de que é a fé. Porque sem fé, nada do que você imagina, projeta ou intenta poderá se concretizar. Tenha fé e tudo chegará ao seu devido lugar. Respeite seu tempo. Olhe mais para dentro do que para fora. Foque na capacidade e não nas condições que você tem. É isso. Ai, que lindo isso. Eu gosto de falar força, fé e coragem. Eu falo isso para Isso todo aí. mundo. E aí, para ajudar o GRAAC, que esse livrinho vai, o dinheiro vai lá para a GRAAC, que são as 50 chaves da felicidade, eu vou ler a Sim. número 40 aqui para a gente encerrar, que é Ok. desenvolva a resiliência. Resiliência. Eu falei errado? Ricardo, tamo Resiliência. junto. O meu técnico aqui. Então, vamos falar de novo. Desenvolva a resiliência. Sua atitude em relação às adversidades pode determinar o impacto que elas terão sobre o seu bem-estar. Por isso, a resiliência ou habilidade para lidar com eventos que desestabilizam suas bases faz toda a diferença. E existem maneiras de praticar e aprimorar essa competência ao longo da vida. Uma delas é se libertar de sentimentos tóxicos, como vingança, e desenvolver estratégias para fazer o que for possível dali para frente. Criar uma rede de apoio que possa ajudar você a enfrentar as dificuldades também é importante. E aí você tinha essa rede de apoio aí, né? Foi Sim, maravilhosa e foi continua sendo, porque eu essencial. sei que ninguém te abandonou aí no meio do caminho. Que legal, estou muito feliz. Eu acho que assim, quando acabar essa pandemia,
Eu quero encontrar você e a Dani. Eu acho que a gente tem que Por marcar um favor. encontro, um café. Sim, A gente precisa. sim. Nós temos que filmar nós três, nós temos que juntar, fazer reunião. É isso que a gente tem Fazer que fazer. stories, fazer E eu toda já aquela vou. bagunça. Eu já quero deixar aqui registrado que eu quero convidar você para a gente conversar, como você é celebrante, para Sim. você falar de casamentos diferentes, assim que você já celebrou Com certeza. coisas muito diferentes. Eu acho Fora que da vai dar uma caixa. live legal. Fora da caixa. Mês de maio, que é o povo, que é o mês que o povo casa. Eu vou fazer Sim. contato com você, vamos ver se a gente já Pode consegue chamar. fazer esse mês. Com E aí certeza. vai ser isso aí. Qual casamento que assim muito diferentão? Fora da Eu quero que caixinha, você né? conta isso, tá bom? Para inspirar até outras pessoas a fazer casamento, né? E utilizar o serviço de vocês. Aí você já acaba fazendo uma propaganda aí, né? O que é que É vocês são isso capazes de aí. fazer? Que eu sei que Sim. você, suas irmãs, a sua família aí fazem Arrebenta. uma coisa muito linda. Arrebenta. Tá bom? Obrigado, gente, que ficou Obrigado aqui vocês. conosco. Adorei, tá? Todo mundo, vocês foram perseverantes, superaram aqui as adversidades com a gente, né? Foi uma live desafiadora, mas a gente fez ela aqui. Fez acontecer. Lázaro, por favor, Salvo. salva essa lá no seu IGTV. Eu vou pegar de lá do IGTV, jogar no meu YouTube. Meu canal do YouTube chama Isabel Bossi. Tem 60 lives lá, gente, para tudo, tá? Então, Exato. me segue lá no meu canal. E a Sim. semana que vem eu ainda não, meu convidado ainda não está fechado, mas vai ser uma mãe que vai conversar com Olha. 3 filhinhos pequenos em casa. Ela vai contar pra gente como que tá. Depois eu tenho uma amiga. Obrigado, Val. Ela Obrigado, Ricardo. ela viaja de moto. É a Ela equipe que viaja de trabalha com a moto gente. sozinha. Sim. Ela viaja de moto sozinha, ela tá fazendo uns roteirão. Ela é mesmo danada. Já topou conversar, tô fechando com ela. Aninha. E no último final de semana a gente vai ver. Talvez eu vou fazer 2. Uma com o Lázaro e tem uma que vai falar sobre um TCC pra gente, que é ali Uau. da Cracolândia. Uma amiga da Caramba. Maria Paula que fez o TCC da Cracolândia e tem uma história para contar pra gente, porque ela tem uma vivência lá. Precisou entrevistar, vai trazer uma história muito legal. Então, nesse mês, o resto do mês é isso aí. Muito obrigado, Lázaro. Tá? Beijo, um abraço Beijo do pra meu família. tamanho. Obrigado. Tá bom? E vamos. Tchau, gente. Tchau, Até mais. gente.